Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Débora e esse é o Fica Vai Ter Café. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre dicas de leitura. E para isso, eu trouxe 4 amigas minhas, sim, 4 amigas, que são parte do Enroladas Book Club, o clube do livro que eu faço parte. Então, já que a gente vai falar de leitura, nada melhor do que, né, as meninas do clube do livro para me ajudar nesse quesito. A gente vai te dar algumas dicas, vai falar como que essa leitura apareceu na nossa vida e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? É... só para ter um contexto, né? Esse Clube do Livro começou em 2019, com o intuito da gente se empolgar mais para a leitura, né? E porque a gente acho que estava todo mundo sentindo falta de ler um pouco mais e decidimos fazer esse grupo, em grupo, né? A gente leu alguns títulos maravilhosos ano passado, tivemos discussões incríveis e também enrolamos muito para começar novas leituras. Mas assim, né? O clube não se chama Enroladas à toa. Então, gente, eu vou deixar elas se apresentarem um pouquinho e depois a gente vai começar com as dicas, né? Que cada uma trouxe. E depois a Estela. Mas, antes de começar com as apresentações, eu quero fazer uma menção honrosa à menina Crícia, lindeza, que faz parte do clube, mas não pôde participar hoje. Ticinha, se você estiver ouvindo, estamos com saudade, tá bom? Beijo. Bom, vamos lá. Então, a primeira da vez, né? Por favor, falei um pouquinho de você, a idade, o que que faz. E a pergunta é, ok? Se você é do time que compra livro na intuição, vulgo pela capa, ou só depois de ler a sinopse, ou por indicação dos amigos, assim, se confia cegamente nos amigos, se um amigo diz assim, compra esse livro, você vai lá e compra sem nem saber do que se trata. Ai, gente, então, meu nome é Joana, eu sou psicóloga escolar da rede pública do DF, eu tenho 29 anos, que mais, gente? E eu amo café. Yay! E a resposta dessa pergunta é que eu julgo o livro pela capa. Ai, gente, eu amo ir numa livraria e vocês sabem disso. Eu amo ir numa livraria, olhar várias capas. Claro, eu leio, né, a sinopse, mas assim, vou lá, procuro, e aí escolho uma pilha, depois tento diminuir para no máximo 3, né? Porque né, que é o desejo de levar todos. Mas, então, a maioria dos meus livros eu comprei assim. Eu li assim. Perfeito. Claro que se um amigo indica muito, eu vou lá e compro também, mas eu julgo livros pela capa, sou eu. Arrasou, Jô! Agora, menina Laê. Bom, então meu nome é Letícia, eu tenho 28 anos, eu quase disse que eram 27, e falta bem pouco para fazer 29, então, né, como é que a memória da pessoa funciona? Não funciona. Eu sou tradutora, estou estudando literatura no mestrado, e tenho um clube de escrita criativa, e eu compro livro pela capa também. Mas assim, eu faço um combo, né? Tipo assim, a capa chama, aí depois disso eu vou na sinopse, aí eu vejo os dois lados assim da capa, a parte de trás, e se tiver uma coisa extra dentro, já me encanta. Tipo, se tiver um mapa ou alguma coisa assim, aí eu já fico mais querendo, sabe? Se tiver detalhezinhos gráficos, letrinha diferente no começo do capítulo, nossa, aí eu fico muito empolgada, mas realmente a sinopse tem que funcionar. A capa é o que atrai, mas a sinopse é essencial. E também, assim, quando eu numa livraria, eu costumo olhar sempre as mesmas estantes, assim, eu já vou nos gêneros que eu gosto, eu não fico olhando todo e qualquer coisa. Indicação de amigo, se for dentro dos gêneros que eu gosto. Entendi, beleza, perfeito. Maria. Bem, como a Débora falou, eu sou a Maria, eu sou uma geóloga, sou quarentena ferrenha e fiscal de máscara alheia. Tem um andando com o nariz para fora, eu já vou metendo o bedelho. Bem, eu sigo eu sigo mais ou menos o protocolo da Jo e da Laê. A capa chama muito a minha atenção.
Mas é claro que eu vou também e dou uma lidinha sobre o livro, às vezes até pesquiso na internet o que falaram sobre ele, ou livros relacionados, para aí decidir se compro ou não. Ainda mais quando tem... ainda mais quando tem aquela amostra grátis do Google, sabe? Aí dou uma lidinha. Assim, quando eu não tô comprando via internet, né? Porque agora não tem muito como você pegar e folhear e parar numa página. E eu tenho uma mania muito doida, que é olhar a última página. Então, se a última página me der aquele gancho, pode ser que estrague toda a história. Pode ser que estrague toda a história e me dê o maior spoiler do mundo. Mas eu faço isso. Gente, eu tô em choque aqui, Maria. Então, bom, meu nome é Estela, eu tenho 28 anos e acho que essa é a primeira vez que eu tenho que dizer isso, então assim, tô abalada. Acabou de fazer. Bom, difícil definir, mas enfim, eu tenho uma formação em ciência política, não concluída, abandonado, um pequeno desvio aí. Trabalho hoje como coordenadora pedagógica de uma escola de inglês, né? Sou proprietária de uma escola de inglês, então estou aí no que as pessoas enquadram como empresária. Empresária, dona e proprietária do próprio negócio. Sim, mas ainda não me encaixei nessa nomenclatura também. Então estou aí procurando onde me encaixar profissionalmente, mas enfim. Que mais? Amo café, gente. Café tem uma coisa bem familiar para mim, né? Minha família é do Rio de Janeiro e a gente aprendeu a gostar de café na mesa com a família, então assim, muito importante para mim. Não é à toa que nós somos amigas, né, Belém? Não é? Não é à toa. E, bom, sobre comprar livros. Eu sou muito levada pela indicação das pessoas, muito, muito mesmo. E acho que a maior parte dos livros que eu li e me apaixonei, eles nasceram de referências de outros livros. Então, ou um filme, por exemplo. Eu assisti um filme recentemente do diretor Terrence Malick. E aí, no final do filme, ele tem uma citação bem legal, assim, de um livro. E aí, do George Eliot. E aí, vamos lá ver esse livro. E aí, enfim, isso acontece muitas vezes. E amigos também. Acho que é mais ou menos assim que eu escolho os livros. Nem me importo tanto com a capa, de verdade. E jamais leria a última página. Jesus amado. Nossa, me deu coceira Também não. aqui. Senhor. Mas assim, às vezes eu vou só um pouquinho pra frente pra ver o que vai acontecer e volto. Olha aí, olha os spoilers. Tá ótimo, Estelinha. Bom, gente, eu queria que Cricinha estivesse aqui, mas tudo bem. Ai, também. Cricinha maravilhosa. Sim. Na próxima ela vem, porque com certeza esse é o primeiro de vários. Bom, deixa eu me apresentar também, né? Segundo episódio, eu acho que eu ainda não me apresentei no primeiro. Enfim. Eu sou a Débora, eu tenho 38. E em relação a comprar livros, eu sou uma pessoa que eu primeiro vejo a capa e depois eu vou lá atrás e vejo o resumo. Eu não consigo comprar um livro sem ler o resumo, porque eu já fiz isso antes e não deu muito certo. Bom, então eu acho que a gente já pode começar com as dicas de livro, né? As apresentações foram feitas em ordem alfabética. Agora eu quero fazer de trás para frente. Vamos começar com a Estela? Podemos. Podemos. Beleza. Estelinha, então você fala aí pra gente o livro que você trouxe, o título, o autor, a sinopse, né? E qual é a sua história com esse livro? Como é que ele chegou na sua mão? E qual é o trecho favorito dele ou a frase favorita que você bateu o olho e fez, nossa, essa frase aqui é fantástica. Gente, então, eu recentemente estava mexendo no Instagram e aí a Debrinha tinha postado uma publicação da Unicef sobre racismo na infância, né?
o títulozinho era Por uma Infância Sem Racismo, né? E aí a publicação falava um pouquinho sobre como criar crianças e ensinar crianças a não terem atitudes racistas, enfim, né? Um post que eu recomendo, porque é muito interessante. E aí, Está por causa nos meus destaques, inclusive. Quem quiser olhar, tá lá. Isso. E aí, bom, eu fui ler algumas coisas e acabei me dando conta, assim, de que eu conheço pouca literatura infantil, né? Eu trabalho como professora, mas eu ensino adultos, né? E aí eu me dei conta, assim, de que eu não tenho filhos também, não convivo tanto com os meus sobrinhos, mas eu gosto muito de literatura infantil e eu acho que a gente precisa repensar o valor da literatura na primeira infância, assim, né? Ler para bebês, crianças menores, isso é muito definidor, né, de quem a gente é. Eu me lembro das leituras que eu fazia quando eu era criança e isso forma muito a gente, né? Minha mãe ama livros, ela lê livros, assim, bem rápido, ela adora. Então, e ela sempre incentivou, eu acho que é bem importante, mas eu tinha me esquecido disso, e aí eu fui, enfim, caçar livros infantis, e aí me deparei com esse aqui. Eu não sei se a pronúncia do livro é essa, mas do título do livro, né, é Sulwe, Sulwe, e a autora é a Lupita Nyong'o, que é uma atriz. Ai, maravilhosa. Maravilhosa. Linda. E, assim, esse livro é lindo. Eu fui pela capa dessa vez também. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. É uma pena que não tem imagem, né? Mas, assim, muito bonito. As ilustrações são lindas. Também não consigo falar o nome da ilustradora, que eu acredito que é uma ilustradora, não um ilustrador, mas chama-se Vashti Harrison. Lindas, lindas, lindas. E eu escolhi também esse livro porque o meu nome é Estela e ele significa estrela em latim. E Sulwe é estrela também, significa estrela. Que bonitinha. Oh, meu Deus. Aí eu fiquei super assim, vamos ler, né? E a sinopse do livro é a história de Sulwe, né? Que é essa criança. A gente não sabe a idade dela, mas pelas ilustrações ela deve ter aí uns 6 anos. 6, 7 anos, mas com dilemas graves de, enfim, adultos já, né? Ela se pergunta por que ela tem a cor da noite, se a mãe dela tem a cor da aurora e o pai dela tem a cor do crepúsculo e a irmã dela tem a cor do meio-dia. E acho essa gradação aí de cores muito, muito bem pensada, né? E tem uma ilustração bem bonitinha também, mostrando eles assim como um dia completo, né? Então, e aí, bom, eu gosto muito da história, ela tem essa crise, né, do porquê ela nasceu com essa cor, e aí ela se pergunta isso muitas vezes, e uma parte que eu gosto muito, e aí eu vou ser bem rapidinho e vou ler aqui, é que ela ora à noite, ela pede a Deus, ela reza, né, para ela nascer com outra cor. Gente. E aí ela é muito duro isso, né? E assim, enfim, a autora fala que essa é parte da história dela também, que ela rezava todas as noites para nascer com outra cor. E ela diz assim para Deus, né? Querido Deus, por que eu tenho a cor da meia-noite se minha mãe tem a cor da aurora? Por favor, faça com que minha pele seja clara como a pele dos meus pais. Quero ser bonita de verdade. Não quero mais fingir que sou bonita. Quero ter o brilho do dia. Quero ter amigos. Meu Deus, se você estiver me ouvindo e puder atender meu pedido, quero acordar com a pele clara e radiante como o sol lá no céu. Amém. Ai, gente. Tô com Estela já lágrimas fazendo nos a gente olhos, chorar. né? Então, Caramba. Por que ela começou? Por quê? E assim, essa para mim é a parte mais bonita, não porque ele não é o fim da história, o fim da história é mais alegre que essa situação, né? Que bom. Mas bem mais. Mas eu gosto muito porque isso diz muito
bom, quando a gente coloca alguma coisa diante daquilo que é eterno, né, diante de Deus, diante daquilo que a gente chama de transcendente, é algo que é muito nosso, né? Muito algo que significa muito para a gente. A gente só se abre assim de verdade diante dessas coisas transcendentes, né? Muito dificilmente a gente diz coisas desse peso para outras pessoas, né? Verdade. E eu gosto muito disso, né? E isso é legal para mim porque, de fato, Deus se importa com como as pessoas se sentem em relação à cor da sua pele, né? E se importam com uma criança pequena que, enfim, sente essas dores. E aí o legal da história é que, no meio da noite, uma estrela entra no quarto dela e a história se desenrola essa estrela contando para a menina do encontro do dia e da noite. E aí, no fim, ela descobre... Eu posso contar o fim do livro? Não! Ela já ia contar! Gente! Spoilers! Pelo amor de Deus, Estela! Eu não nasci pra isso, gente. Eu fico aqui, ó. Quero contar. Mas, enfim, a história é linda. Leiam o livro. Vale muito a pena. Vão descobrir o que a estrela conta pra Sally. Tá ótimo, Estelinha. Amei a sua dica. Com certeza vou procurar. É muito lindo. Bom, Estelinha, né, falou do livro dela. Linda, linda, linda a história. Já quero ler. E agora a gente vai passar a palavra para Joana, porque Joana tem um compromisso, precisa sair mais cedo. Então, Joana vai furar a fila e vai falar do livro dela. Qual é a sua indicação, Galega? Ai, gente, vamos lá. Então, primeiro, eu pensei em trazer um livro de poemas e tal, e poesias, porque é o que eu tenho lido mais na quarentena, sabe? Mas aí depois eu me lembrei de um outro livro, olhando hoje aqui na minha livrariazinha, e eu lembrei de um livro muito interessante que eu li justamente quando eu comecei o meu processo de interiorização, assim, sabe? O processo de ficar mais só, de me conhecer melhor e tudo mais. E então, é um livro que eu li há um tempo, mas que ele me trouxe reflexões muito interessantes e que, de certa forma, são reflexões que eu tenho feito até mais nessa quarentena. Assim. E o livro, ele se chama O Dilema do Porco Espinho, Como Encarar a Solidão, do Leandro Carnal. E, primeiro, eu adoro o Leandro Carnal, né? Ele é historiador incrível, traz várias reflexões interessantes sobre a vida contemporânea eu gosto dele porque ele traz uma reflexão histórica sobre como a forma como a gente vive hoje foi construída ao longo da história, né? E eu gosto muito dessa perspectiva para tudo na vida. E aí, enfim, é um livro que fala da solidão, né? E obviamente tem tudo a ver com a quarentena. Tem tudo a ver com esse momento, né, e tal. E aí eu vou ler, enfim, um pedaço maior do que o da Estela, espero que não seja muito grande. Mas são 3 parágrafos, eu vou ler para vocês, tá bom? Tá. Então vamos lá. O pior castigo da penitenciária é a solitária. Uma pessoa irritada com o rumo do casamento lança a suprema ameaça. Eu vou te deixar. Uma praga comum em momento de ódio é profetizar. Você vai morrer sozinho, por causa do seu gênio de cão. Crianças birrentas em escola devem ir para a biblioteca para ficarem sozinhas. Um castigo quase teatral é colocar o pequeno infrator voltado para a parede, sozinho, isolado, sem ninguém. Tal como o cinema, a solidão é vista com muita desconfiança e utilizada como punição. Se considerarmos que um amor correspondido seria o perfeito oposto da solidão, entenderemos que quase toda a arte e literatura gira em torno de 2 polos. Estar só ou estar acompanhado. Fugir ou buscar o isolamento. Encontrar ou perder o amor é o eixo definidor da própria cultura humana. Um poeta definiu que o amor era apenas 2 solidões protegendo-se uma a outra. Quase podemos ver a ligeira ironia contida na afirmação. Amor é solidão compartilhada. É um sentimento amplo, poderoso e fundamental. Uma criança cria amigos imaginários para viver suas fantasias. Dizem que é saudável. Que seres seríamos capazes de inventar para não reconhecer nossa solidão? Sejamos mais francos e diretos. Estaria você lendo ou eu escrevendo porque somos solitários? Estivesse você entre amigos falantes ou envolvido nos braços da pessoa que ama, teria tempo para refletir sobre solidão em um livro? Em resumo, ler sobre solidão quem é solitário ou a própria solidão é a condição da existência da cultura formal de estudo.
A vida é elaborada mais densamente pelo exercício da solidão ou só nos dedicamos à reflexão quando não dispomos de verdadeira e orgânica companhia? Bom, é um trecho. Nossa. Eu acho muito interessante essa reflexão, é bem filosófica. Então, ela não tem uma resposta, né? Mas esse livro traz justamente a solidão como não como algo ruim, né? Mas como uma coisa Sim. boa. E como que a gente pode... E como que ao longo da história foi colocado que a solidão era uma coisa ruim. Ele traz uma reflexão também que eu acho interessante sobre a mulher. Então, é muito menos aceito que a mulher esteja na solidão, né? Esteja sozinha, do que o homem. Também é uma reflexão interessante que ele traz. E é um livro bem filosófico, que traz... E, bom, para mim ele foi muito importante. Ele foi realmente praticamente um divisor de águas na minha vida. Porque eu entendi que estar sozinha não era o oposto. A minha solidão não era o oposto de estar acompanhada, né? Eu poderia... Hoje, para mim, eu tendo essa reflexão, o estar acompanhado não elimina a solidão, né? A solidão, ela ainda é importante. Mesmo que você esteja dentro de um relacionamento, mesmo que você tenha um mundo de amigos, mesmo que você esteja entre seus familiares, né? A solidão, ela é condição para a autorreflexão, para o autoconhecimento e tudo mais. Então... E as pessoas confundem muito solidão com solitude, né? Assim, são duas coisas completamente diferentes. Inclusive, eu e a Estela, a gente já falou sobre isso, de fazer um podcast, né, Estela, com esse assunto. Ah, de repente, vou pegar esse livro para ler, para me ajudar no próximo podcast. É um livro gostoso de ler. Então, foi um livro bem legal para mim, assim, é um livro gostoso de ler e acho que cabe bem para o momento que a gente está passando, né? De como aproveitar melhor esse momento. Sem a ideia de ser produtivo o tempo inteiro, mas só para refletir mesmo. Então, eu tenho um super problema porque eu sou mega indecisa. Então, eu trouxe quadrinho, eu trouxe um livro que eu estava lendo ultimamente, um livro de ficção científica, mas eu acabei vindo para um clássico, um infanto-juvenil, que tem muito a ver com o momento que eu estava vivendo. Agora, eu esqueci, não tem câmera, né? Que eu estava vivendo agora... Mas não tem problema, depois eu vou colocar lá no Instagram as indicações. Eu acho que, assim, esse livro é sempre leve, então é uma coisa boa para se ler num momento como esse, né? Que a gente liga a televisão e tem isso tudo, essa carga toda que a gente está vendo, seja em relação a política ou mesmo dentro da nossa cabeça, né? Que tá difícil. Então, ele faz a gente viajar um pouco. E o trecho que eu separei é mais ou menos sobre isso. Me dá uma esperança e uma vontade de seguir. Que é uma parte que o Gandalf diz para o Senhor das Águias, para o Rei das Águias. Ele fala que o vento sobre suas asas possa levá-las para onde o sol navega e a lua caminha. Então, é um trechinho bem curto, mas é um empurrão, sabe? E eu acho que é um livro muito de fácil acesso. Tem mapas, como a Letícia falou, mapas e figuras, o que ilustra bastante. E é um clássico também, então acho que tem muitos princípios, muitas virtudes que a gente pode tirar desse livro curtinho e facinho de ler, sabe? O Hobbit, né? O Hobbit, exato. O Hobbit. Gente, ela mostrou e até agora não tinha falado o nome do livro. Eu tava esperando a brecha. Vai ter que ser um videocast. A gente vai ter que fazer um videocast. Antes de continuar, eu vou precisar me despedir. Tá bom? Certo, porque eu tenho outro compromisso. Depois eu assisto. Obrigadão por ter vindo, Jo. Tá bom? Beijão. Beijo, amo vocês. Saudades mil. Saudade. Nosso lindeza. papo sobre educação vai rolar. Calma, vou jogar vai. em cima de você ainda. Vamos lá, então. Agora, menina Laê, por favor, a sua indicação de livro. Me fala título, autor, sinopse e como é que esse livro chegou na sua mão. Tá. Então, esse livro chegou na minha mão. Eu começo pela última pergunta, né? Sem nem falar do livro. É bom que cria um mistério, um suspense. Eu gosto de suspense. Bom, então, o nome do livro é Porco Espinho. Desculpa.
Porco-Espinho é o nome do filme. O nome do livro é A Elegância do Ouriço. Eu ia falar dele, desculpa! Esqueci ele em casa! Não Já acredito. era, Maria. Já era, Maria. Eu amo a Letícia! Não, é maravilhosa! Bom, o nome do livro é A Elegância do Ouriço. A autora é a Muriel Barbery. Legal. E o livro, gente, ele é lindo. É isso. Basicamente é lindo. E aí, no ano passado, a minha orientadora maravilhosa fez uma matéria em que ela colocou esse livro. E aí, eu tive a minha chance de ler. E aí, foi muito engraçado, porque eu peguei o audiobook para ler, o audiobook em inglês. E aí, foi muito, muito diferente, assim, mudar as vozes das pessoas que eu tinha do filme francês para as pessoas em inglês, assim, ver como as línguas mudam a personalidade, mas enfim. Aí eu vi como ele era muito maravilhoso, como eu estava perdendo muitas coisas tentando ler em francês. A história do livro é sobre... Ele fala principalmente de duas pessoas, que é a Paloma, que é uma adolescente de quase 13 anos, né? Tá no comecinho da adolescência. E a Renée, que é uma... Isso. É tipo a zeladora do prédio. E aí ela é zeladora de um prédio rico em Paris. E a Paloma é a filha de das famílias que moram lá. E é bem legal, assim, porque a Paloma ela é uma adolescente que ela decidiu que ela vai se suicidar quando ela completar 13 anos. Porque ela não quer ser adulta, porque o mundo dos adultos é horrível e fingido e sem sentido. E a Renée é uma zeladora mega culta que tem tipo uma biblioteca dentro de casa e que esconde isso de todo mundo. E aí o livro é da interação entre elas, assim. E apesar disso ele é dividido, né, em capítulos, assim, são alternados os capítulos que são da Renée e os capítulos que são da Paloma. E os capítulos da Paloma eles geralmente vêm de uma maneira diferente, assim. É tipo uma página que ela chama de pensamento profundo. Ou então o jornal do movimento do mundo. Porque ela tem, assim, esse desejo cult. Bem intelectual. Uma vibe muito aflorada. E aí, não vou falar muito mais da história, porque ele é um livro... Spoilers. Gente. É tipo um filme francês. Não é tanto sobre os acontecimentos, é muito mais sobre o desenvolvimento dos personagens. Então, não tem muito como contar. Mas, se vocês tiverem preguiça de ler, pelo menos vejam o filme Porco-Espinho, que também é maravilhoso. E agora eu vou ler o meu trecho. Como se decide o valor de uma vida? O que importa, me disse Paloma um dia, não é morrer. É o que se está fazendo no momento de morrer. O que eu estava fazendo no momento de morrer? Pergunto-me, com uma resposta já pronta no calor de meu coração. O que eu fazia? Tinha encontrado outro e estava pronta para amar. Fofinha. Quero ler. Acredito que vou assistir o filme, pois... Assista. Eu não ando muito... Não ando conseguindo me concentrar muito na leitura. Qual que é a diferença entre o título do livro e o título do filme? Eu esqueci. O filme é O Porco-Espinho e o livro é A Elegância do Ouriço. Ah, tá. Sinônimos. Muriel Barbery, acho que é isso. Muriel Barbery, ela é francesa. Ah, Barbery. Desculpa. Francesa. Muriel. Bom, o meu livro... o meu livro se chama Pequena Abelha, do Chris Cleave. É esse aqui. A capa dele é maravilhosa. Depois eu vou postar lá no Instagram para quem quiser ver. Muito mesmo. Né? E eu ganhei esse livro há uns 7 anos atrás. E ele me marcou de um tanto, assim, mas tanto que eu indico para todo mundo que eu conheço. É que nem a Maria falou do Ouriço lá. É o tipo de livro que sempre que eu posso dar de presente, eu dou de presente. Infelizmente, é um daqueles livros que é impossível falar sobre a história sem dar spoilers. E dar spoilers é algo que eu não faço, pois eu odeio que façam comigo, então eu também não faço com ninguém. Gente, também não gosto.
Não gosto, né, Estela? Não gosto. Mas já que eu preciso falar sobre ele, né, para que as pessoas que estão ouvindo e para vocês também que estão aqui comigo se interessem e entendam por que eu escolhi falar sobre ele, por que ele é a minha indicação, eu vou dizer o seguinte. A história é sobre duas mulheres, a história de duas mulheres, Pequena Abelha e Sara. Elas são duas mulheres completamente diferentes, que vivem em mundos diferentes, que têm histórias completamente diferentes, até o momento que a vida delas se cruza um dia. E uma delas tem que tomar uma decisão, assim, horrível. Um negócio bem complicado. E aí, depois de 2 anos, elas se reencontram. E é quando elas se reencontram. E é quando tudo realmente começa. Certo? Assim como a Laia estava comentando, esse livro, ele é um capítulo, é a Sara, outro capítulo é a Pequena Abelha, né? Você vendo a história delas acontecendo em 2 planos diferentes, né? Ele vai trocando para você entendendo a história. Outra coisa que eu posso dizer, meu Deus, sem entregar nada. Tá. Uma das mulheres é negra e a outra é branca. E o livro aborda muito, a história aborda muito a questão da bondade, eu acredito, da empatia, eu diria, né? De como você fazer o bem ao outro, apesar de ter uma história bem... Como é que a pessoa vai falar sem falar da história? É meio difícil. Mas, enfim. Bom, outra coisa que eu posso dizer, sem entregar nada, né? É que o título original, em inglês, se chama The Other Hand. E que se ele tivesse sido traduzido como A Outra Mão, eu acho que com certeza atrairia mais leitores. Vai fazer o quê, né? Só Deus sabe o que passa na cabeça das editoras ao traduzir os títulos. Porque o título se chama Pequena Abelha, mas dentro do livro o nome da menina é Abelhinha. Abelhinha, então assim, né? Enfim, gente, é difícil de falar, mas a história é muito, 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 muito boa. Tem um ritmo incrível. Aqueles livros que você quase não consegue largar o livro, sabe? Assim, você não consegue parar de ler. E... que mais? É uma história comovente, é uma história que te arrebata. Ele não tem, assim, um plot twist, mas ele te deixa, assim, na beira da cadeira, sabe? Quando você tá lendo e as coisas vão acontecendo, e você... Não é aquela coisa que só quando chegar no fim do livro é que você vai entender o que está acontecendo. A história vai se desenvolvendo de forma muito interessante. E é por isso que é impossível largar a leitura. Né? Ai, amei! Eu vou parar por aqui, né? Porque é o que eu consigo falar, é só o que eu consigo falar para que vocês se interessem. Eu digo que vocês precisam ler esse livro, gente. Eu falo isso para todo mundo. Vocês precisam ler esse livro. Uhum. E aí, o trecho que me marcou, na verdade, é só uma frase. A frase é a seguinte: uma cicatriz não se forma num morto. Uma cicatriz significa eu sobrevivi. É isso. Então, assim... Ai, gente, eu queria que todo mundo lesse esse livro. É maravilhoso demais. Bom, gente, chegamos, né, ao finzinho da nossa gravação. Ai, tá? não! Ai, pois é! Ai, tem tantos livros que eu quero falar agora. Não, socorro. Ainda vai Segura, ter série, anota música, para o próximo episódio, tá bom? Eu já Anota sei pro qual é o próximo próximo. episódio. Então é isso. Quero agradecer vocês, das meninas do Enroladas Book Club, por vir bater papo comigo, né? A gente tem sempre esse papo delicioso, seja presencial, seja online. Amo vocês, suas lindas. Um prazer, Debrinha. Muito bom. Estou me sentindo honrada. Eu acho que devia ser um continue quadro dando super mensal. certo. Olha, super top fazer né? mensal, viu? Um quadro Super mensal top. de Enroladas Book Club Go Live. Nossa, olha, lá as ótimo. ideias. Adoro. Pois bem, vamos conversar mais sobre isso no privado. E aí, para todo mundo que está ouvindo,
Quem quiser seguir lá no Instagram, a gente vai colocar umas dicas, vou colocar os livros que foram colocados aqui para todo mundo ver as capas e tal, né? É @fica-vai-ter-café, tá certo? E eu acho que é isso. Eu espero vocês no próximo. Um beijo e boa semana para todo mundo.